Bom dia, igreja linda e amada do Senhor. É uma honra para mim poder hoje compartilhar a palavra dele com vocês. E antes, a gente teve um culto maravilhoso ontem. E antes eu quero convidar, a gente vai fazer um resumão do que foi o culto através de uma dinâmica. E eu queria convidar as que participaram ontem da dinâmica do cartaz a se dirigirem aqui, por favor, rapidamente, a se dirigirem aqui atrás. Que a Carol vai estar organizando vocês ali. Nossa DJ prepara o som aí. Então ontem a gente teve uma noite de testemunhos, porque o Senhor me falava, enquanto o inimigo nos ataca com palavras, com perseguição, tentando nos paralisar, tentando nos entristecer, a nossa melhor resposta é falar o que Deus tem feito no nosso meio, contar as bênçãos do que Deus tem feito, porque é isso que Ele quer, nos calar, nos parar, mas nós vamos anunciar aos quatro ventos a glória do Senhor que tem sido manifesta na vida de cada um, amém? Para aí, segura, segura. Ontem deu ruim, a gente teve que recomeçar. Deu ruim. Faltou muita mulher ontem, hein? Fiquei sabendo que teve mulher que ficou em casa para assistir o jogo. Cara, olha para essa varoa que está do teu lado. Pergunta para ela onde você estava ontem, que você não estava no culto de mulheres. O que é que você tinha? Pergunta de novo, segue falando. O que é que você tinha de mais importante para fazer do que estar aqui ouvindo o que o Senhor está fazendo? E foi isso que a gente viveu ontem. Uma noite grandiosa, uma noite maravilhosa. Saiu todo mundo chorando. E agora a gente vai fazer um resuminho aqui. E para vocês, igreja, a gente quer contar um pouquinho das bênçãos que o Senhor tem feito no nosso meio. Segura que vem uma correndo. Eu não sei onde ela estava. Corre, maratonista, corre, corre. Vai, Noara, Forrest Gump, corre. Amém? Deu aí, Carol. Agora sim. Ainda me lembro quando mais forte que é pra Ele é digno. Senhor é merecedor de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, porque Ele é bom, o seu amor, a sua fidelidade e a sua misericórdia duram para sempre, porque Ele nos sustenta. Amém? Obrigada, meninas, a todas que compartilharam as suas histórias, contaram um pouquinho. Ontem a gente teve uma noite linda, só de testemunhos, só de contar e compartilhar. Muitas vezes a gente se detém em tanta conversa ruim, acaba se envolvendo em fofoca, falando de tragédia. E é tão bom a gente sentar e compartilhar as coisas que o Senhor tem feito. E que os nossos olhos estejam abertos para isso. Diante dos problemas, diante das dificuldades. Que o nosso olhar esteja sempre voltado para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E espero que você saia daqui hoje encorajado, com a sua fé fortalecida, no nome de Jesus. A palavra de hoje, ela é continuação da palavra que eu trouxe domingo retrasado sobre a família da fé. Ela tinha mais um pedacinho, mas o Senhor me direcionou a fazer diferente aquele dia, falar sobre maturidade. E essa parte eu não consegui falar, né? Essa parte o Senhor guardou para hoje. E o nome dessa palavra é a família da fé, o chamado. E quando eu fiquei muito tempo olhando para essa palavra aqui, com a Bíblia aberta na mão,
quando Deus me deu o versículo chave, eu dizia: Senhor, dura coisa. Então vai começar ruim, vai ser difícil, mas depois melhora. Aí no fim dá uma pioradinha, mas vai dar tudo certo. Amém? Então, Deus quer tratar a nossa vida. Deus quer trazer luz sobre muitas coisas que estão distorcidas e desalinhadas. Então eu vou te dar uma pílula da palavra agora, mas eu vou te dar um copo d'água para te não ficar entalado com ela. Amém? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 37. Vou esperar vocês encontrarem. Amém? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Fecha teus olhos. Paizinho Santo, estamos diante de Ti, e é com temor e com tremor, Senhor, que eu trago essa palavra hoje para os Teus filhos, te pedindo, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja ministrando os nossos corações, nos alinha, endireita, Senhor, as nossas veredas, Pai. Traz luz aos nossos olhos. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra ela é lâmpada, mas também, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra ela é uma espada. Então, Senhor, que Tu seja cirúrgico hoje, Senhor, com as nossas vidas, Pai. Trata aquilo que precisa ser tratado, Senhor. Nos mostra a Tua verdade e o Teu caminho, Pai. E que em todas as coisas o Teu nome seja engrandecido, que nós sejamos a cada dia mais parecidos, Senhor, com Jesus. No nome de Jesus eu entrego ao comando do Teu Espírito Santo, Pai, esse momento. Amém. Então, quando eu li essa palavra, era uma palavra que me trouxe muito temor e tremor, porque ela é uma palavra que ela parece ser dura, se a gente não tem um entendimento. E é esse entendimento que eu quero trazer hoje para vocês. Então, Mateus 10, 37 diz: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Mas quem abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. Acho que tem uns que ficaram pensando: deu ruim. Deu ruim, como assim? Acho que tem gente que está pensando: está na Bíblia isso? Sério que diz isso? Então, quando a gente inicia a nossa jornada na fé, a nossa caminhada de fé, começamos a fazer parte da família da fé, como eu falava no outro domingo, nós começamos a entender muitas coisas. Os nossos olhos se abrem, nós começamos a enxergar além do que nós enxergávamos. Nós começamos a entender que Deus nos chamou para além de nós mesmos, que nós temos um propósito, uma missão para o qual Deus nos designou. E isso muitas vezes é motivo de muitos conflitos familiares, principalmente com a nossa família natural. Então a gente começa a caminhada com Deus, começamos a jornada com Deus, e quem está chegando agora está empolgado, quer estar na igreja direto, quer aprender mais do Senhor. É como eu falava, o bebê recém-nascido, lembram que eu falava na primeira parte da palavra? O bebê recém-nascido, ele quer mamar, ele quer, é livre demanda. Ele quer toda hora, ele quer saber mais de Deus. Esse é o bebê espiritual que nasceu agora. Ele quer saber mais de Deus, ele quer estar nas atividades da igreja. Se tu convida para ir no monte, ele vai. Se tu convida para fazer evangelismo, ele vai. Ele quer estar envolvido nas coisas do reino, nas coisas do Senhor. E a família, que antes tinha aquela pessoa toda para si,
100%, já começa a ficar intrigada. Poxa, que negócio é esse? Que história é essa de agora tá só na igreja? Agora só vai para a igreja, agora só quer Bíblia, não vai mais para a roda de pagode, não bebe mais comigo, não vai mais para a noite comigo. E isso a família não entende, e a família, isso começa a gerar uma indisposição e perseguição, porque quem ainda não conhece Jesus não entende o que quem conheceu começou a viver. Então começam esses conflitos. Poxa, já vai para a igreja? Tu não vai no aniversário da tua avó? Eu sempre mexo, né? A avó tem 120 anos. Ela não lembra nem mais que tu é, mas ela decide comemorar o aniversário na hora do culto para te ir. Tu vai chegar lá, vai comer, vai olhar para a avó vai te xingar. Não lembra quem é a tua pessoa, mas tu tem que estar lá. Então começam esses conflitos entre a família natural e a família da fé. Só que eles não entendem. Isso não é um problema, se a gente souber conduzir. Que agora é diferente. Eu entendo a minha missão, eu entendo o meu chamado, eu entendo que Deus tem um propósito, eu entendo que tem algo mais na vida, que não é só nascer, trabalhar, construir, comprar carro, ter filhos, levar as crianças no parquinho, envelhecer, ver os netos e morrer. Não é só isso. Vai muito mais além de mim. É sobre o universo, é sobre o plano perfeito de Deus, é sobre o reino, é sobre a missão que Ele nos deu, é sobre os talentos que Ele nos deu, é sobre o chamado, é sobre o serviço, é sobre as almas que estão perdidas, é sobre ser transformado de glória em glória e se tornar como Jesus, porque já não nos contentamos mais em ser como era antes, porque sabemos que podemos e somos empoderados para ser pessoas melhores. Então, quando nós olhamos para a nossa vida pregressa, para aqueles círculos, para aquelas rodas de conversa, para aqueles lugares, para aqueles ambientes, a palavra de Deus nos leva a um entendimento de que aquelas coisas não tem mais sentido para nós, perde o brilho. Porque o nosso olho brilha agora por Jesus, cara. Porque quando a gente vê Jesus, a gente se apaixona por Ele. Como não se apaixonar por um Deus que faz tudo isso aqui que vocês viram aqui na frente? Como não se apaixonar por um Deus que nos ama, que entregou o seu Filho? E conciliar isso é um desafio. Como eu falava na outra palavra, as duas famílias são importantes. Tanto a família da fé como a família natural. Porém, mas todavia, contudo, no entanto, o projeto de Deus, ele é com a unidade familiar. E começou lá em Adão e continua até hoje através das nossas vidas. Em Gênesis, Deus já havia dito que o homem e a mulher deixariam o seu pai e a sua mãe e se tornariam uma só carne. E Deus falou isso antes de existir pai e mãe. Tipo assim, Adão disse, hein, pai? Quem é pai? Hein, quem é mãe? Não existia pai e mãe quando Deus falou isso. Quem era o pai de Adão? Quem era a mãe de Adão? De Eva? Não tinha. Deus já estava dizendo, vocês vão ter que entregar aquilo que vocês nem sabem que tem. Vai entrega. O que é Deus? Não sei, entrega. Vai entregar. Então Deus se move através da unidade familiar. E esse deixar faz parte do propósito de Deus. Essa separação, que eu vou explicar melhor agora, ela faz parte do amadurecimento da família para trilhar a sua própria trajetória. E a gente precisa considerar alguns fatores, considerar alguns pontos diante dessa orientação do Senhor, para que a gente possa entender
entender melhor. Porque quando a Bíblia fala que nós devemos deixar pai e mãe, isso nos choca. Não nos choca? Como assim eu vou deixar minha mãe? Como assim eu vou deixar o meu pai? Como assim? Mas nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. E nós precisamos trilhar e caminhar a jornada que Deus nos destinou e que Deus nos chamou. Mas por que Deus disse isso? Por que o Senhor disse isso? Primeiro fator que é necessário considerar: o sacerdócio. Deus nos chamou para sermos sacerdotes. E agora vocês vão entender por que o chamado é para a unidade familiar. O sacerdócio, ele só pode ser exercido dentro da unidade familiar. Pai, mãe e filhos. Como assim, pastor? Nós não temos governo sobre a casa dos nossos pais ou parentes. É ou não é? Tô certa ou tô errada? Manda na casa do teu sogro lá. Não, né? Da casa do teu irmão. Tu consegue chegar na casa do teu irmão e dizer assim, ó: hoje é domingo, o culto é às 9h30. Bora, vamos acordar, pessoal, vai todo mundo para a igreja. Consegue fazer isso lá? Consegue? Não consegue, não é a tua casa. Não é o teu território, não é a tua área de atuação. Não me vem a palavra que eu queria usar, o teu domínio. Não é. Tu vai chegar lá na casa do teu pai e da tua mãe, vai ditar as regras. Vai ser assim, agora vai ser assim. Nós vamos fazer o culto familiar tal dia nós vamos para a igreja. E vai ser dessa forma, papum. A não ser que eles já sejam idosos e sejam dependentes de ti, estejam eles na tua casa. Então é por esse motivo que Deus fala: deixará. Porque você é responsável pela sua casa. Você, homem, você, sacerdote, é responsável pela sua casa. Você é responsável por apresentar a sua família aqui diante do Senhor. Todo domingo você chega aqui com a esposa do lado e diz: Senhor, e os bacurizinhos tudo na frente. Você fica aqui: Senhor, ó, é nós. Estamos aqui. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você é responsável pela sua família. Homens, fala homens principalmente. E mulheres que os seus esposos ainda não são convertidos, a vida deve ser conduzida com sabedoria e equilíbrio, para que eles sejam ganhos pelo proceder e não pelo muito falar, nos diz a palavra. O Senhor estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora. O homem que ama e se sacrifica pela família, e a mulher que se sujeita em amor. A mulher anda junto, na mesma missão. Amém? Moisés, quando foi libertar o povo do Egito, ele levou a sua esposa. Mulheres, é andar junto. O chamado, ele não é do teu esposo. O chamado não é único, exclusivo dele. Vocês são uma só carne. E muitas vezes nós mulheres vamos nos achar dentro do chamado do nosso esposo. Então, se você ainda é solteira, ainda não se encontrou no seu chamado, calma. Quando você encontrar o seu varão, você vai entender o seu chamado, porque o teu chamado está vinculado ao chamado dele. Então, o que nós precisamos dizer? Mulheres, vai repetir comigo. Você vai balançar a cabeça assim. Pode balançar. Estão com medo de balançar? Balança. Vocês vão dizer sim. Só isso. O que Deus pede que você faça? Sim. E os maridos?
vão dizer: vem. Marido, olha para ela e faz aqui: vem. Bora. Vamos lá. A estrutura familiar que Deus deu é perfeita. E quando a gente fala isso, a gente fala de uma estrutura familiar saudável. Não uma estrutura familiar tóxica, onde o marido se porta como machista. Não. O Senhor não chamou os homens para serem opressores, mas o Senhor chamou os homens para coabitar com sabedoria com as suas esposas, para amar elas e se sacrificar por elas. E esposas, nós precisamos ser auxiliadoras nesse chamado, nessa missão, nesse propósito. Deus nos pede algo tão simples. Não atrapalha. É só isso. Só não atrapalha. De que Deus chamou a mulher? Quem auxilia é quem não atrapalha. É mais simples do que a gente imagina. Então, sim, não atrapalha o que Deus está fazendo. E mamães, criem os seus filhos para serem sacerdotes. Não criem eles para serem o filhinho da mamãe, o bebê da mamãe. Criem os seus filhos para serem homens. Não interfiram na intervenção do pai com os seus filhos, porque a figura paterna, ela é fundamental para o desenvolvimento da criança, do menino e da menina também. Então o teu bebê não vai morrer. Olha para essa mamãe que está do teu lado aí, você vai cantar para ela assim, ó. Olha para as mamães. Se for mamãe de menino, olha com mais afinco. Canta assim, ó. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Crie seus filhos para a vida. Crie seu filho para um dia ele ser um sacerdote na sua casa, para que ele governe e que ele não seja governado. Porque o que acontece quando o homem não governa? A mulher tem que governar. Fazer o quê, gente? Tu governa, meu amor, tudo, meu coração. Então, homem, faz assim, contigo. Homem, contigo eu tô falando. Levanta essa cabeça. Bate aqui que nem o King Kong da selva. Eu nasci para governar. Sério, gente. Sério, gente. É que os homens assim, ó. Ai, estão precisando de subir no monte comigo lá e tomar chuva, né? Meio... descer molhado no meio do barro, né? Meio... poucos fazem. Acordar, homem. Acorda. Tive esse texto aí. Faz reposição. Seja mais feroz. Você é o King Kong dessa selva. Mulheres, só não atrapalhar. Moisés, quando teve o chamado para ir libertar o povo no Egito, em Êxodo 4:20, nos fala que ele tomou a sua mulher, os seus filhos, montou-os num jumento e voltou para a terra do Egito. Cara, isso é papo de doido. O povo lá era escravo.
Ele saiu de lá como assassino. E ele estava voltando para aquela terra. E ele levou a mulher e os filhos. Que Deus chama as famílias. E a gente é responsável um pelo outro, como o pastor sempre fala aqui. A gente anda junto. Às vezes eu estou morta de cansada. O pastor é mais ativo, nota-se que eu, né? Ele já acorda. Hello, people! E eu acordo assim. Um ânimo, uma alegria, porque acordei. Mas a gente anda se apoiando um ao outro. Amém? Anda junto. Às vezes eu estou morta de cansada, mas ele diz, eu vou em tal lugar, eu digo, eu vou contigo. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Andamos juntos. Porque quando começou esse chamado, eu disse sim, junto com ele. Então eu não posso abandonar e deixar ele no meio do caminho. O caminho é árduo. É duro. O evangelho não são flores. As lutas são muitas. Mas nós estamos juntos até o final. O momento que eu segurei a mão dele e disse sim, eu vou com ele até o final. Olha para o varão aí, segura a mão dele. Eu disse sim. Ou melhor assim, vamos fazer melhor. Diz, eu digo sim, as mulheres. Eu digo sim por teu chamado. E eu vou contigo junto até o final. Amém? Quem não tem o varão aí, segura pela fé. Segura, contempla com os olhos da fé. Outro aspecto a se considerar, muito polêmico: a responsabilidade do homem com o seu chamado na família da fé, em equilíbrio com o amparo e chamado com a sua família natural. Deixar não é o mesmo que abandonar. E muitas vezes isso é interpretado de forma errônea. E as pessoas usam essa palavra para dar desculpa, para não estar servindo ou não estar seguindo, fazendo a vontade do Senhor, ou deixando as coisas do reino em segundo lugar. Porque primeiro eu preciso cuidar da minha família. Mas há um equilíbrio aqui. E eu vou lá no chamado de Abraão, em Gênesis 12, que o Senhor disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Abraão estava lá, nos seus, acho que 70 anos, nem me lembro, na casa do pai. Deus disse: sai. E tem Abraão que está precisando ouvir esse sai, hein? Sai da casa do teu pai, Abraão. Pega a tua mulher e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, o que ele fez? Na nossa Bíblia aqui, que não é na ordem cronológica, ela não relata isso, mas na Bíblia em ordem cronológica, vocês vão ver que Deus chama Abraão e ele sai com o pai dele. Só que aí o que acontece? O pai dele morre, mas Abraão segue levando quem? Ló. E deu muita treta, que eu não vou entrar nos detalhes aí da treta entre Ló e Abraão. Só sei que lá pelo meio do caminho, eles viram que precisavam se separar. Não dava mais para continuar Abraão e Ló junto. Não tinha mais como. Porém, o que a palavra do Senhor nos fala? Nos mostra a continuidade da história. E nos mostra a postura de Abraão com Ló. Certa vez houve uma guerra e Ló foi levado cativo naquela guerra. Foi levado prisioneiro. O que Abraão fez? Foi lá resgatar Ló. Reuniu não sei quantos homens e saiu. Foi lá, sitiou, derrotou os adversários, pegou Ló
e levou Ló para sua casa. Nós entendemos o nosso chamado, a nossa missão, a nossa família da fé. Mas a nossa família natural precisa entender que nós vamos sempre estar lá quando eles precisarem. Nós sempre vamos estar. O meu cunhado, a minha cunhada aqui, a gente não vive toda semana um na casa do outro. Esses dias eu andei lá, comi um hambúrguer que a Laura fez, artesanal, maravilhoso. Fui para lá tomar mate. A gente não vive um na casa do outro. Mas todas as vezes que eles precisaram, nós estávamos lá. E todas as vezes que nós precisamos, eles estiveram conosco. Deixar não é abandonar. Deixar é eu entender que eu tenho uma missão, mas que eu também preciso cuidar dos da minha casa. Porque quem não cuida dos seus, diz a palavra, é pior que o incrédulo. O que aconteceu quando a sogra de Pedro adoeceu? Ele estava lá. E ele levou Jesus para curar ela. Então você tem o papel de levar Jesus para que a sua família seja curada. Esse papel é seu. É seu. De levar Jesus na casa do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. O propósito de Deus não é a separação da família. Jamais foi nos separar da nossa família natural, ou deixar os nossos desamparados. Jamais foi. Mas sim que ela possa também caminhar junto, servindo ao Senhor. Então o nosso papel é resgatador dos nossos familiares. A nossa missão também é dentro da nossa família. E se dentro da nossa casa não há convertidos, a nossa missão também é dentro da nossa casa. Quando Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra pela perversão que estava naquela região, naquele tempo, o que Abraão fez? Ló estava lá. Abraão foi até Ló. Não, ele não foi. Talvez porque entrar em Sodoma e Gomorra fosse muito perigoso naquela época, porque era um ambiente de extrema perversão. Tanto que os anjos, quando foram visitar Ló para resgatar ele, as pessoas que estavam fora queriam entrar na casa de Ló para abusar dos anjos, gente. E talvez Abraão não tenha ido lá para não expor a sua família em risco, ou talvez por temer não sair com vida de Sodoma e Gomorra, porque a coisa era feia, o Senhor destruiu. Mas o que Abraão fez? Ele intercedeu. Senhor, se tiverem 50 justos, tu ainda destruiria a cidade? Senhor, mas se tivessem 20 justos? Senhor, e se tivessem apenas 10 justos, tu destruiria a cidade? Deus, ele continuou com o seu plano de destruir aquela cidade perversa. Mas o Senhor mandou os anjos resgatar Ló. E o que eu quero te dizer hoje, talvez a tua família esteja nessa cidade perversa, cativa, prisioneira de vícios, de drogas, longe do Senhor. Em outras religiões, eu te digo, intercede, porque o Senhor vai mandar os anjos resgatar eles de lá. Levanta sua mão, receba essa palavra no nome de Jesus. E diga assim: eu sou o resgatador da minha família. Eu vou levar Jesus para minha família. E eu creio no poder de Deus que irá libertar eles de todo o cativeiro. E eu me coloco como intercessor. Eu me coloco na brecha. Eu levanto meu escudo e a minha espada. E eu declaro: toda a minha família, não só a minha casa,
mas toda a minha parentela, a casa do meu pai, os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus filhos, os meus netos, todos serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus, algo muda na nossa linhagem. Um padrão é quebrado. Nós vivíamos sobre maldição, mas a partir de agora nós estamos debaixo da cruz. E nós vivemos sobre a bênção, sobre tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Amém? O chamado de Moisés também foi acompanhado de sua família, que lhe deu todo o suporte. Arão e Miriam foram fundamentais no processo de libertação do povo do Egito e sua peregrinação pelo deserto até a terra prometida. Então a sua família vai passar de perseguidor a colaborador do seu chamado. Amém? Você crê nisso? Seus familiares que vão dizer: você vai para o culto de novo, é a igreja de novo, só vive na igreja. Esses dias eu encontrei a mãe de uns amados irmãos aqui, e ela meio que deu uma desabafada comigo assim: ai, pois é, os meninos, às vezes eu me queixo, ela dizia muito educadamente, às vezes eu me queixo assim, que eles passam o final de semana na igreja. Realmente os irmãos são bem dedicados. Às vezes eles passam o final de semana na igreja, assim, às vezes eu fico um pouco chateado. E eu declaro que essa mulher vai estar aqui servindo ao Senhor Jesus como uma colaboradora do reino e uma colaboradora da missão dos seus filhos. Ela vai ser uma apoiadora. Eu profetizo que ela vai ser um arco de fogo, porque os seus filhos já são flechas incendiadas, mas ela vai ser o arco. Amém? O senso de missão sempre nos levará a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O Senhor nos deu um chamado e nós precisamos ter esse senso de missão. Há momentos que nós vamos poder estar e há momentos que não vamos poder estar, e tudo bem. Não é o fim do mundo. O importante é você entender e estar no centro da vontade de Deus e entender o que é prioridade para aquela hora. Ontem nós tínhamos o culto aqui das mulheres, que muitas não vieram, mas amém, eu perdoo todas vocês que não vieram ontem aqui. Mas nós precisamos entender o que é prioridade. Teve uma irmãzinha aqui que me chamou pastora. Ela está sempre comigo, é minha parceira, é minha companheira, topa tudo. Eu disse: vamos subir no monte, vamos subir no monte, vamos descer no vale, vamos descer no vale, vamos. Ela vai. E ela me chamou: pastora, eu tô de babado do meu cunhado. Vou precisar ficar com ele hoje, porque ele está lutando contra as drogas. Amém. Amém. Vai na paz. Senso de missão é saber. Muitas vezes a gente coloca a família, a questão piramidal, aquela da família lá em primeiro lugar, precisa ser elucidada. Sim, a nossa família é uma prioridade, porque muitas vezes nós vamos entender, nós vamos precisar atender e estar presente, sim. Mas nós temos que entender no momento que é a prioridade, quando eu preciso colocar o reino acima. Porque o que é do Senhor é do Senhor. E tem mandamentos que eles ficaram esquecidos, adormecidos. Eu acho que um dia eu vou pregar mandamentos esquecidos. E um deles é guardar o sábado.
assim, pastor, a gente é adventista do 7º dia, sábado a gente não trabalha, não faz nada. Isso não é bem assim. Hoje em dia a gente tem que trabalhar, não dá para escolher mais o dia. Mas o que o Senhor está dizendo? Que o que é do Senhor é do Senhor. O que é sagrado é sagrado. O meu tempo com Ele é o tempo com Ele. O meu dia de ir na casa do Senhor é o meu dia de ir na casa do Senhor. Salvo exceções quando o Senhor me ordenar, como essa que eu falei, que eu preciso estar em outro lugar que seja mais relevante a minha presença do que estar aqui. Porque o que há de mais relevante, mais importante do que estar diante do Senhor adorando? Tem uma música que fala do Marcos Almeida e ele diz assim: porque o sagrado se tornou hilário, acendeu em abril, se espatifou em maio. Que é que ficou? Ficou o riso amarelo. Porque o sagrado virou banal. Cara, antigamente até os católicos, embora de forma religiosa, tinham o compromisso de domingo estar na missa. De saber que o dia que eu tenho que estar na casa do Senhor é o dia que eu tenho que estar na casa do Senhor. Que o reino precisa avançar. Que as pessoas estão chegando, que vidas estão chegando. Bebês aqui estão nascendo. E os filhos maduros precisam cuidar. E eu sempre gosto de falar da minha história. Como o pastor sempre fala, quando eu falo de mim, quando eu falo dos outros, eu faço. Quando eu falo de mim, eu conto testemunho. E eu sempre gosto de falar, e Deus me trouxe isso essa semana, antes de nós encerrarmos. Eu já estou encerrando, tá bom? Deus me trouxe nos últimos dias, devido a toda a pressão que a gente vive, de muitas vozes que muitas vezes ficam nos pressionando a retrocedermos ou, abaixarmos a régua, como se diz. Eu fiquei me lembrando da minha trajetória, da minha infância. E o quanto meu pai e a minha mãe foram relevantes na minha vida. Porque eles me ensinaram não com palavras, mas com ações, a viver o reino. E eu nunca vou esquecer, teve coisas que eu vivi com a minha mãe. A minha mãe, eu vivi só 13 anos com a minha mãe. E até hoje a vida dela reflete no meu viver. Até hoje os ensinamentos dela ecoam na minha vida. Eu nunca vou esquecer, de uma vez já contei, a gente fica recontando histórias porque muitos chegam, que a minha mãe foi na lavadeira com uma trouxa de roupa, porque não tinha máquina na época. Eu sou antiga. E lá eu sentei, a minha mãe, a casa da lavadeira era uma casa de chão batido, com os bancos de madeira. E lá minha mãe me disse assim: senta aqui. E eu sentei. E a minha mãe agachou diante de mim e me disse: dá o teu pé. E ali ela me olhou e só sorriu. E eu fiquei assim, eu dei o pé para minha mãe. E ela tirou o meu tênis. E ela tirou a minha meia. E a gente se comunicou ali só com o olhar. E do meu lado ela disse: senta aqui. Fulaninho, que era o filho daquela amada que lavava a nossa roupa. E a minha mãe colocou aquela meia no pé daquela criança. E foi nesse cotidiano, nos detalhes do dia a dia, que o meu pai e a minha mãe foram me ensinando sobre viver o reino. E eu fui uma criança que sim, cresceu na igreja de segunda a segunda. Sim. E esses dias eu ouvi uma palavra que falava sobre a família. E aquele pastor colocava a família assim, naquele
Não seria um altar, mas assim, ó, no nível mais alto. Como se fosse uma idolatria. E aquilo me fez refletir sobre a minha vida. E ele falava sobre os filhos que crescem e se desviam do Senhor, dos caminhos do Senhor e tal. E ele falava sobre as rotinas, sobre os excessos e tal. E eu comecei a refletir sobre aquilo. E comecei a refletir sobre a minha vida, sobre a minha história. Eu cresci de semana a semana dentro da igreja, dormindo nos bancos da igreja, como eu sempre falo, cheio de piolho, de viver no ponto de pregação da Damé. O meu pai e a minha mãe, eles nunca me deixaram com a minha avó, embora a minha avó morasse porta com porta da minha casa. Eles sempre me levavam. Naquela época, diáconos de escala. Não tinha escala. Não tinha escala. O meu pai e a minha mãe eram responsáveis por fechar a igreja todos os domingos. Todos os domingos. Eu era a última a sair da igreja. Todos os domingos. De manhã tinha escola bíblica dominical. Todos os domingos pela manhã. E todos os domingos pela noite. Eu estava na igreja. E muitas vezes quando meu pai não estava, a minha mãe não dirigia. E a gente ia caminhando. Era perto. Mas quando estava chovendo, a minha mãe levava uma muda de roupa para mim. Porque eu chegava toda molhada, com os meus calçados molhados, na casa do Senhor. Que ensinamentos valorosos. Vocês acham, ai, estou sacrificando meu filho. Joquebede, Joquebede. Moisés não vai morrer, Joquebede. Aquilo para mim não era um peso. Aquilo para mim não era um fardo. Eu lembro de ir brincando nas poças de água e chegar na igreja toda molhada. E a igreja era o melhor lugar para mim, porque é onde eu via os meus amigos. A gente brincava. Tomei pau da irmã Eroema. Tomei pau. Aqui também tomou e já era grande. Já era grande. Ela beliscava a gente. Beliscava a gente. Se a gente conversava no culto, o Alberson, tu pegou a irmã Eroema? Alberson, sim, né? Tu tá lá junto comigo. Ela te pegava do braço assim. E ela te levava lá na tua mãe assim, ó. Toma aqui que o teu filho tá conversando na hora da palavra. Porque a escola bíblica era de manhã, na hora do culto, tinha as cadeirinhas assim, do lado. E a gente ficava todo mundo sentadinho ali, ouvindo a palavra. E nesse meio eu cresci, apaixonada pelo reino. Nesse meio eu cresci vendo os milagres, vendo vidas serem salvas, vendo vidas serem libertas. A minha mãe não me dava que suco, não afrouxava comigo não. Era direto na igreja. E nós éramos 4 amigas na época. Eu vou falar sobre as famílias. Depois vocês vão me dizer o destino de cada um. 2 famílias dessas 4 amigas tinham uma família extremamente rígida, com horários, com disciplina, com modos, com comportamento, com o ensino da palavra. A minha mãe me trazia num cortado. As meninas desciam para a igreja, desciam para baixo, faziam uma festa lá embaixo. Eu continuava sentada ansiosa, porque eu sabia que elas estavam lá fora ou lá embaixo e eu não podia olhar. Aí esperava um tempinho lá, pedia para minha mãe, posso ir no banheiro? Não voltava. A minha mãe ia me buscar. E ela me sentava de novo, que era para eu ouvir a palavra. 2 dessas famílias
uma educação firme, posicionada, ensinando a palavra, os filhos dentro da igreja, sendo corrigidos. Outra família, os pais, era a única menina da família, a filha caçula, deixa brincar, não quer ir, não vai, fica com a avó, nossa agenda já é tão corrida, já é tanta loucura, não, deixa quieto, é criança, quando crescer aprende, solto, faz o que quer. Sabe quando a planta cresce sem poda? Podar é ruim. Eu lembro quando na frente da minha casa tinha um ipê. Eu era apaixonada por ele. Só que ele estava crescendo todo guenzo. E um dia o tio Lu chegou lá. E ele disse assim, tem que podar esse ipê. Eu disse, não. Não vai podar o meu ipê. Eu trouxe ele de Pelotas e ele era assim. 2 folhinhas. Eu tinha um amor por aquele ipê. Eu não vai podar e o tio Lu tem que podar. Tem que podar porque ele precisa crescer reto. Esses galhos vão não sei o que. Tem toda uma explicação. E eu assim. Eu disse, tu vai podar, tio Lu? Ele, vou podar. E toda vez que ele cortava naqueles galhos, eu digo, ele vai liquidar o meu ipê. E a gente quando é mãe e o pai vem, tem que podar essa criança. A gente fica, não! O bebê da mamãe. Não fala assim com ele. E a outra família era uma família de uma mãe solteira, que por causa dela ter criado as filhas sozinha, sem o pai. Eu lembro que ela falava assim, ó, ai, a mamãe deixa, ela não tem o pai, pobrezinha, ela não tem o paizinho dela, então a mamãe deixa. Era bem assim, gente. A mamãe deixa ela fazer o que ela quer. Dessas 4 amigas, 2 são pastoras, uma está desviada e outra está morta por overdose, abuso excessivo de drogas. Quem vocês acham que são as 2 pastoras? Quem vocês acham que são as 2 pastoras? A família que foi firme, que trouxe para a igreja, que fez da vinda na casa do Senhor algo inegociável. Ensinamento reto, integridade, ensino. A outra filha que os pais deixaram, desviada. E aqui não tinha o pai. Está morta. Me dói falar isso, porque ela era a minha melhor amiga. E eu não tive a chance de trazer ela de volta para Jesus. Então, se você é pai hoje aqui, se posicione como pai e sacerdote da sua casa. Pode quando é necessário. Corrija sempre. Traga a sua família para a casa do Senhor. Ensine os seus filhos. Não tenha medo. O louvor pode subir. Não tenha medo de exercer autoridade. Hoje o mundo quer fazer acreditar que vai ficar depressivo, vai se matar. Não tenha medo da intimidação do mundo. A melhor coisa que você pode fazer é estar com a sua casa, com a sua família, dentro da casa do Senhor.
Só que para isso você precisa entender o seu senso de missão e de chamado, o seu propósito aqui e na sua casa. E o inimigo, a serpente sagaz, ele passa a lábia nos crentes. Porque ele quer te dizer, e muitos acreditam, que cuidar da tua família é ficar com ela no domingo das 9h30 ao meio-dia. Que isso é cuidar da família. Que o resto da semana não, a minha casa não. É na hora do culto. Na hora do culto. Gente, como pastora, como mãe, que a minha filha está ali. Os meus filhos, Samuel acompanhava sempre em tudo. Foram criados da mesma forma que eu fui criada, dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor. E nós precisamos entender o nosso chamado, a nossa missão no reino, na família da fé. Mas em primeiro lugar dentro da nossa casa. A nossa missão lá como pai, como mãe. E a palavra diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, não o seu filho e a sua filha, quando eles são pequenos, claro. Sua família tem que andar com você. Sua casa tem que andar junto com você. E é sua missão resgatar a sua família. Eu quero fazer ainda um culto esse ano, se Deus quiser, de honra à família, para que a gente possa amar os nossos familiares que ainda não têm Jesus, para que eles possam vir para a igreja e entender que eles são amados e eles são recebidos. Aqui a gente não quer roubar a família deles, mas a gente quer que eles venham junto e comecem a caminhar em novidade de vida e viver a plenitude que Cristo tem para nós. O Senhor, Ele nos envia. O Senhor, Ele nos chama. Quero que você se coloque de pé. Antes da gente adorar, eu só quero ler o livro de Mateus, no capítulo 10, que fala sobre Jesus enviando os 12 apóstolos. E o Senhor, Ele te chama e Ele te envia. E Ele nunca disse que seria fácil. E esse capítulo 10 todo, se depois você puder ler, ele é cheio de preciosas informações. Fala assim: ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Não vai ser fácil. Portanto, sejam espertos como as serpentes e simples como pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar a meu respeito a eles e aos gentios. Muitos vão acusar vocês, muitos vão condenar vocês pela postura que vocês vão adotar, pelo posicionamento que vocês vão adotar. Mas não temam, é nessa hora que vocês vão falar do amor de Jesus. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai falará por meio de vocês. Não tenham medo. Quando vocês forem afrontados, quando vocês forem questionados da fé de vocês, do posicionamento de vocês, das escolhas de vocês, do modo que vocês criam os seus filhos, do modo que vocês conduzem as suas vidas no caminho do Senhor,
Não temam, porque vocês serão confrontados, vocês serão perseguidos, vocês serão criticados. Porque ser cristão é andar na contramão do mundo. É ser diferente, é fazer diferente, é trazer a cultura dos céus à terra. E viver a cultura dos céus na terra causa uma estranheza diante do mundo. Mas o Senhor vai colocar as palavras certas na boca de vocês. Porque não é vocês que vão falar, mas é o Espírito Santo que os irá empoderar, que os dará poder para responder toda a acusação com sabedoria e amor. O irmão trairá seu irmão e o entregará à morte. E assim também o pai a seu próprio filho. Os filhos se rebelarão contra os pais e o matarão. Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O discípulo não está acima de seu mestre, nem o escravo acima de seu senhor. Para o discípulo é suficiente ser como seu mestre, e o escravo como seu senhor. Uma vez que o dono da casa foi chamado de Belzebu, os membros da família serão chamados de nome ainda piores. Então, se Jesus foi perseguido, nós também seremos. Nós também seremos julgados. Nós também seremos apontados. Não tenham medo daqueles que os ameaçam, pois virá o dia em que tudo que está encoberto será revelado, e tudo que é secreto será divulgado. O que agora lhes digo no escuro, anunciem às claras, e o que sussurro em seus ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que querem matar o corpo, eles não podem tocar na alma. Temam somente a Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma quanto o corpo. Quanto custam 2 pardais? Uma moeda de cobre? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento de seu Pai. Quanto a vocês, até os cabelos de sua cabeça estão contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz: você é valioso. Quem me reconhecer em público, aqui na terra, eu o reconhecerei diante do meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também o negarei diante do meu Pai no céu. Não imaginem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Vim para pôr o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Seus inimigos estarão em sua própria casa. Porque irão se opor, sim, ao nosso chamado. Será uma guerra, sim. Mas nós vamos vencer com sabedoria e amor, porque a nossa arma, a nossa guerra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então não olhe para aquele familiar que lhe persegue como se fosse algo pessoal, mas sim espiritual, porque o inimigo está tentando te parar. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida perderá, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa a encontrará. A nossa vida pertence ao Senhor, amém? Quero te convidar a fechar o teu olho e adorar o Senhor com esse louvor, refletir sobre essa palavra. O Senhor tem te chamado, o Senhor já te designou, o Senhor já te deu uma missão. Qual é a sua resposta para Ele? Essa resposta é favorável, assim como foi de Abraão, assim como foi de Moisés, que não olhou para o luxo, para as coisas que tinha no palácio, ou para tudo que já havia conquistado, mas disse sim, largou tudo. Quando nós achamos que estamos perdendo a nossa vida,
Ou olhasse quando o mundo diz: você está perdendo a tua vida, a tua juventude dentro da igreja. Você não faz nada, não sai, não bebe mais, não vai a lugar nenhum. Não. Quando para o mundo nós perdemos a nossa vida, aí nós encontramos a vida eterna. A vida que só Jesus pode dar.